Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 22 de novembro, nós estamos com um alimento diário dessa série. Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 1, o poder do Evangelho. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 4, a obra de fé. Ó Senhor Jesus, Deus deseja realizar a sua obra em nós, né? E a obra de Deus ela é realizada pela sua palavra. Ó Senhor Jesus, é a palavra de Deus que vai realizar todas as coisas. Ó Senhor Jesus, por isso Ele quer que realmente a gente esteja conectado na palavra. Quanto mais palavra a gente receber, né, mais a gente vai ser cheio no Espírito. Ó Senhor Jesus, mais Deus vai conseguir nos ganhar e Ele quer que essa vida transborde. Né? Ele não quer que nós sejamos salvos apenas no Espírito, mas Ele quer salvar todas as partes do nosso ser. Corpo, alma e espírito. Senhor Jesus, e por isso a gente precisa aprender, né, a ter um viver guiado pelo Senhor, um viver guiado pelo Espírito, para que Ele possa tomar, né, todas as nossas ações e que tudo possa ser útil e aprovado, né, por Ele. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também nos dê, né, um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ó Senhor Jesus, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ó Senhor Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Senhor Jesus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Romanos capítulo 10, versículo 17. Ó Senhor Jesus. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. A fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Ó Senhor Jesus. É muito importante entender como recebemos a fé. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A fé não vem por obras ou por esforço humano, mas por ouvirmos a palavra de Cristo. Paulo foi a Tessalônica e pregou a palavra da fé. Aqueles que a ouviram receberam a fé e foram reconectados a Deus, tornando-se a nova criação. Ó Senhor Jesus. Quando falamos de fé, precisamos entender a diferença entre fé objetiva e fé subjetiva. Cristo é a fé objetiva. Quer os homens acreditem ou não, Ele existe. Paulo escreveu, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A tradução literal de um trecho desse versículo é: vivo na fé, a fé do Filho de Deus. Logo, podemos concluir que a fé diz respeito ao Filho de Deus. Então, a fé é o próprio Filho de Deus. Portanto, a fé objetiva é o próprio Filho de Deus. Acreditem os homens ou não. Assim sendo, como a fé consegue entrar em nós? Ó Senhor Jesus. Nessa figura, vemos do lado direito 3 círculos concêntricos, representando o homem tripartido, corpo, alma e espírito. O círculo mais interior representa o espírito, o círculo intermediário, a alma, e o círculo exterior, o corpo. A fé está fora dos 3 círculos, no lado esquerdo, ou seja, está fora de nós. Como eu posso receber a fé? É por meio da palavra. Na imagem, a palavra está representada por um veículo, pois a palavra transporta a fé para dentro de nós. Quando ouvimos pela primeira vez a palavra do Evangelho, esse veículo trouxe para dentro de nosso espírito elementos da fé. Nossos ouvidos são como portões de acesso para que esse veículo entre em nosso ser. Se a palavra é falada a nós e não lhe damos ouvidos, essa palavra não entra em nós. Mas se dermos ouvidos à palavra, ela entrará por nosso corpo, passando por nossa alma, isto é, por nossa mente. Se ao ouvir a palavra,
nossa mente se ocupar com pensamentos, a palavra não conseguirá alcançar o nosso espírito. Mas se ouvirmos a palavra de Deus e estivermos com nossa mente aberta e atenta, essa palavra entrará em nosso espírito. Ó Senhor Jesus! Quando esse veículo trazendo a fé entrar em nosso espírito, produzirá a fé subjetiva. A fé objetiva, que estava do lado de fora, produz a fé subjetiva dentro de nós. É assim que nos reconectamos a Deus, na esfera do Espírito. Na esfera da criação, fomos desconectados do Senhor, mas por meio da palavra da fé, fomos reconectados a Deus na esfera, no nível mais elevado, o nível do Espírito. Ó Senhor Jesus! Se continuamente recebermos a palavra de Deus, seremos mais constituídos com fé em nosso espírito, mais enchidos da vida do Filho de Deus e sua natureza divina. E quando o nosso espírito estiver cheio da palavra, transbordará para a nossa alma. Deus quer dominar nossa alma. Ele quer se conectar à nossa alma. Ó Senhor Jesus! Já fomos reconectados a Deus em nosso espírito, ou seja, a fé alcançou nosso espírito. Contudo, o Senhor ainda não está satisfeito com isso. Ele quer se conectar também à nossa alma. Nossa mente, vontade e emoção ainda estão muito livres. Mas ao receber, por meio da palavra, a vida e a natureza de Deus, nossa alma se enche cada vez mais de Cristo. Ó Senhor Jesus! Por fim, de tanto receber a vida e a natureza divinas, obteremos a plena filiação. Seremos filhos maduros, prontos para receber a herança que nos está reservada. Era isso o que Deus queria fazer no jardim do Éden. Bastaria ao homem comer da árvore da vida. Ó Senhor Jesus! Em seu plano, Deus quer reconectar-nos a si completamente, alcançando as três partes de nosso ser, a começar pela regeneração de nosso espírito até a transfiguração de nosso corpo em sua volta. Hoje, devemos preocupar-nos em deixar a vida e a natureza divinas transbordarem para a nossa alma, recebendo cada vez mais a palavra de Deus. Isso conectará a nossa alma a Deus e Ele passará a governá-la, a ponto de pensarmos como Cristo, termos a mesma emoção do Senhor Jesus e cumprirmos plenamente a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus! Tal palavra nos deixa cheios de esperança. Mesmo com todo o caos da situação da humanidade, Deus não desistiu do homem. Antes, preparou-lhe um caminho para reconectar-se a Ele por meio da fé. Que essa palavra nos encoraje a avançar e nos torne os vencedores que o Senhor tanto busca. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Qual é a diferença entre fé objetiva e fé subjetiva? Ó Senhor Jesus! Na palavra uma vez explica, né, que botou fé, né, objetiva com maiúsculo e a fé subjetiva com minúsculo. Né? A fé objetiva, né, é aquilo que está fora de nós. É o próprio Deus, né, o próprio Cristo, o próprio Senhor. Ó Senhor Jesus! Né? A fé, ela existe independente do ser humano. O ser humano crendo ou não, a fé está lá e pronto. A fé é Cristo, Ele existe e pronto. Senhor Jesus! Só que Ele está fora de nós. Por isso que existe a fé subjetiva, né? A fé com minúsculo, que é a nossa fé. É a fé que está dentro de nós. Mas não é simplesmente as coisas que eu creio, mas é realmente, né, os elementos divinos que estão permanecendo dentro de nós. Ou seja, tudo aquilo que é da vida e da natureza de Deus, que foi trazido pela palavra para nós como fé. Senhor Jesus, por isso a gente precisa realmente abandonar nossos conceitos, né, para a gente poder realmente receber aquilo que Deus tem, aquilo que Deus é. Ó Senhor Jesus, é isso que Ele quer fazer conosco, né, tornar a nossa fé subjetiva, ou seja, a vida e a natureza, estarem totalmente dentro de nós, não só no espírito, mas transbordando cada vez mais para a nossa alma, né, para o nosso ser, para a gente poder exibir os elementos divinos. Ó Senhor Jesus, a perfeição de Cristo, ó Senhor Jesus, e um dia também, né, no nosso corpo. Ó Senhor Jesus, na volta do Senhor. Ó Senhor Jesus. Né, e o meu ponto-chave de hoje, né, é que Deus, Ele quer se reconectar totalmente a nós. Né? Deus, Ele não está satisfeito em apenas ter ganho o nosso espírito, Ele quer ganhar todo o nosso ser. Ele criou o homem completo, corpo, alma e espírito, e Ele quer ganhar esse homem também completamente. Mas para isso, a gente precisa cooperar com Ele, seus vencedores, que Ele tanto busca. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, a gente precisa realmente aprender, sair dos nossos conceitos. Né? Muitos cristãos, às vezes você vai conversar
estão totalmente fechados para a palavra. Não, eu tenho a minha fé, você tem a sua fé. Ó Senhor Jesus, só que o Senhor está mostrando para nós que Ele quer nos dar a fé. É a mesma fé. Nós temos o mesmo Deus. Né? Óbvio que a gente vai ter expressões diferentes de acordo com a vontade de Deus. Mas não é no meu conceito. Muitos acham o seguinte, não. Você tem a sua fé, você tem a sua maneira de ver Deus, eu tenho a minha. Então vai você para lá e eu para cá. Senhor Jesus. Isso não é um corpo. Né? O corpo está um cooperando com o outro. Né? A minha visão tem que complementar a outra visão. Ó Senhor Jesus. Senão vai haver sempre aquela confusão. Né? Se, por exemplo, né? Se eu ficar nesse conceito de que eu tenho a minha fé e o outro tem a sua fé, e nós dois formos pregar o evangelho para uma ou outra pessoa, né? Tem que ser a mesma fé. Né? Senhor Jesus. Se essa pessoa, se um irmão está dando um conceito, o outro está dando outro conceito, a pessoa está ficando confusa, achando que são coisas contrárias, ela tem que escolher uma coisa ou outra, não é a Cristo que nós estamos servindo. É isso que a gente precisa realmente perceber. Óbvio, né, que existem situações em que o inimigo quer usar, quer confundir a cabeça dos irmãos. Ó Senhor, e aí a gente realmente tem que levar uma palavra, uma direção correta. Mas o que acontece? Isso precisa ser feito na esfera do Espírito. Por isso que mostrou para nós que a fé vem por ouvir a palavra, e a palavra de Cristo. Não é a palavra do Márcio, não é a palavra do apóstolo Pedro Dong, do irmão Pedro Dong, do irmão Ezra, né? Ah, são os apóstolos e a palavra deles. Ó Senhor Jesus, não, é a palavra de Cristo que eles estão trazendo para nós. Assim como Paulo fica muito grato ali pelo fato dos Tessalonicenses terem recebido a palavra de Deus como palavra de Deus e não como palavra de homens. Porque o que Paulo estava levando, ele falou, o que de fato eu estou levando é a palavra de Deus. Então o que Paulo levou para eles não era baseado nos seus conceitos. Ele estava levando aquilo que Deus ordenou ele levar. A gente tem que lembrar que quando Paulo foi para Tessalônica, o Espírito barrou a obra de Paulo. Estava Paulo, Silas, mais os companheiros ali, né? Ó Senhor Jesus. Né? E tentaram ir para um lugar, o Espírito não deixou. Depois tentaram ir para outro lugar, também não conseguiu. O Espírito barrou. Depois tentaram ir para outro. Né? E aí pararam de tentar. Peraí, o Senhor está querendo falar com a gente alguma coisa. A gente faz até aquela pergunta. Peraí, será que o Espírito não quer que se pregue a palavra? Com certeza. Mas não da maneira humana. Ele quer que a gente pregue, né, o Evangelho, a gente leva o Evangelho mais no Espírito. Como mostrou aqui, né, num patamar superior. Na esfera do Espírito. Isso precisa estar claro para nós. Não é na minha opinião. Né? Se eu vou discutir opinião com o outro, vai sair discussão, não sai coisa boa. Mas quando a gente realmente leva a tocar na fé, né, é a palavra de Deus sendo transmitida. Foi isso que Paulo levou. Né? Paulo foi levado para aquele lugar porque eles foram orar, né, e perceberam o chamado, né, de um varão macedônico. Né? Ó, passa a Macedônia e salva-nos. Ó Senhor, então eles foram para aquele lugar. Né? Eles queriam ir para a Ásia, mas o Senhor falou, não, vai para a Europa. Então eles obedeceram, eles foram lá totalmente em obediência ao Senhor. Né? E foram pregar, não foi qualquer coisa. Foram também pregar na presença de Deus. Isso que tem que valorizar, perceber que, né, essa viagem de Paulo foi totalmente guiada pelo Espírito. Valorizando a presença de Deus, valorizando a palavra. Por isso que ele mostrou para os Tessalonicenses, a gente não está aqui falando qualquer coisa. A gente está falando da parte de Deus. O próprio Deus nos enviou para cá. E Ele está nos dando a palavra para falar para vocês. Ó Senhor Jesus. E a gente vê, né, ali a clareza que Paulo tinha, né, quando a gente já leu, né, na semana passada, a gente leu 1 Tessalonicenses todinha, né, e encorajar os irmãos a lerem, né? Lê 1 Tessalonicenses todos, que você vai ver a descrição de várias coisas ali muito ricas. Senhor Jesus. Né, e uma delas ali é Paulo explicando para os Tessalonicenses que, olha, vocês viram que a gente entrou aí com muita perseguição, né, muitos Tessalonicenses foram perseguidos, né, e martirizados, né, porque se recusaram, né, a abandonar essa fé que eles receberam. Porque era a fé verdadeira e eles tomaram como fé verdadeira. Eles perceberam a presença de Deus, o próprio Deus falando com eles. Então eles não abandonaram. E aí alguns ficaram desesperados. Poxa, se eles morreram, né, e a gente está falando da vinda de Cristo, eles não vão estar na vinda de Cristo. Então Paulo esclareceu. Não, olha, eles não morreram, eles estão dormindo. Né, e quando o Senhor voltar, eles vão ser levados diante de Deus antes de nós que ficarmos vivos. Da onde que Paulo tirou isso? Será que Paulo pensou, peraí, eu tenho que inventar alguma coisa agora para poder acalmar os irmãos? Deixa eu inventar alguma coisa aqui. Será que foi daí que saiu? Não, com certeza, né? Estava tendo direção de Deus. Ó Senhor, em pouco tempo, né, foi ali e explicou tudo aquilo, né? Ou Deus já tinha mostrado para ele antes, ou ele foi diante de Deus. Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Né?
E aí Deus pôde esclarecer. É isso que a gente precisa valorizar. Por isso que mostrou aqui, né? A gente ouvir a palavra de Cristo, o ouvir da fé. Por isso que mostrou para nós essa figura. A fé, né, que é Deus, que é Cristo, né, que está fora de nós, está no ambiente celestial, Senhor Jesus. E aí o que acontece? Tem um veículo, né, que leva essa fé, que é a palavra. Então muitos acham que não preciso mais receber palavra. Ou você aquele conceito de que, não, olha, quem tem que conhecer a palavra é o pastor. Quem tem que orar para as pessoas é o pastor. Então, se eu tenho que orar para alguma coisa na minha vida, se eu tenho que conhecer a palavra e a direção de Deus, eu tenho que procurar o pastor. Não, eu preciso ouvir a palavra. Senhor, ele mostrou que tem uma barreira aqui, né? Tem uns 3 círculos aqui, né? O corpo, mais exterior, depois no meio a alma e mais para o centro ainda, o espírito. Deus, ele quer colocar a fé onde? No nosso espírito. Mas tem a primeira barreira no nosso corpo, o ouvir. Se a palavra vem, eu não dou ouvidos, não quero ouvir, não quero saber, não quero entender. Ó Senhor Jesus, a fé foi barrada no meu corpo, não conseguiu entrar, vai voltar. Ó Senhor Jesus. Mas depois de passar pelo ouvido, agora tem que alcançar um outro lugar, que é a nossa mente, né? Que é a parte líder da alma. Na alma nós temos a mente, vontade e emoção. Há estudos aí que classificam várias outras coisas na alma. Mas se você parar para prestar atenção, estão todos incluídos aqui. Ou estão na mente, que é para você pensar, entender a palavra de Deus, ou estão na emoção, né? Que é onde você se agrada da vontade de Deus, onde você vê ali, né, aquilo que você passa a compreender e se alegrar, você realmente testifica que é a vontade de Deus. E tem a vontade, que é onde você percebe que precisa viver essa palavra, precisa praticar. Ó Senhor Jesus, então, para poder chegar ao nosso espírito tem que passar por tudo isso. Se a sua mente estiver em outro lugar, estiver analisando a palavra, pronto, a fé encontrou uma barreira e ela vai voltar, você vai ficar com o seu próprio conceito. A fé ela precisa penetrar até o espírito, até o mais profundo. Senhor Jesus, mas aí chegou no espírito, estou satisfeito agora? Não, Deus não está satisfeito, porque agora a palavra ela está dentro do seu espírito agora, mas você precisa continuar recebendo mais palavra, mais... Não, mas eu já criei, eu sou salvo. Não, agora você tem que receber mais palavra da fé para aumentar a sua fé interior. Porque a gente tem um monte de conceitos interiores, crenças, muitas crenças são limitantes, limitam a palavra de Deus, limitam a vontade de Deus, Senhor Jesus. Mas a gente precisa fazer o quê? Ouvir mais da fé para que isso possa crescer no nosso espírito. E sair do nosso espírito e transbordar até a nossa alma, o nosso ser. A nossa alma é o nosso ser, é a nossa personalidade. É nesse momento que a gente começa a ser transformado, a obra de transformação começa a ir. Quando eu vou recebendo mais viver da fé, ó Senhor Jesus. E aí isso vai tomando o meu ser, passa a transformar minhas atitudes, minhas decisões, meus pensamentos. Né? A gente não pode ficar pensando nas coisas da terra, a gente precisa pensar nas coisas celestiais. Irmão, mas aí então tem que abandonar tudo que é terreno, não vou mais trabalhar, não vou ter mais família, então você vai ter tudo isso. Mas no meio disso tudo, você está ali levando um viver de fé. Você está ali levando a palavra que Deus está constituindo dentro de você. Por isso que a fé vem sendo provada constantemente pelo fogo de Deus, porque aí os conceitos vão caindo. E o que vai permanecendo é a fé de Deus verdadeira. Por isso que ele mostrou para nós aqui, existe a edificação, né, com madeira, feno e palha, que são os elementos humanos. As minhas crenças limitantes, as minhas coisas, aquilo que eu entendi, o meu entendimento errado da palavra, né, a minha edificação meio torta, ó Senhor Jesus. Né, e existe a edificação verdadeira, a fé verdadeira, que é ouro, prata e pedras preciosas. Quando vem o fogo, madeira e feno, palha, não sobra nada. Mas quando vem o fogo, ouro, prata e pedras preciosas continuam sendo ouro, prata e pedras preciosas. É isso que o Senhor quer mostrar para nós. Em tudo que você está vivendo, né, quando vem as situações, né, situações negativas, situações exteriores lá, como que está o seu interior? Você tem riqueza dentro de você? É isso que o Senhor está mostrando para nós. Então essas riquezas precisam ir aumentando, né, chegar na nossa alma, na nossa disposição, ó Senhor Jesus, para a gente poder realmente avançar, né, na vontade de Deus, ó Senhor Jesus. O Senhor mostra para nós que através da fé, né, nós temos 2 tipos de disposição. Né? Um irmão já deu um exemplo desse há muito tempo, né, que eu li e eu achei isso muito rico, que é de um copo.
né? A fé, ela quer chegar em nós, né? A fé é como uma torneira. A palavra está lá jorrando para nós. Eu sou como um copo. Mas, né, aí tem a disposição. Deus pega o copo e coloca debaixo da torneira, debaixo da água. Né? Isso é a atitude de Deus. Deus, ele coloca a gente ali. Né? Ou seja, o fato da gente receber a fé no nosso espírito é um ato de Deus. Deus está trazendo para nós a palavra, a gente vai abrindo tudo até Deus alcançar o nosso espírito. Né? Não dependeu de nós, dependeu de Deus. Deus armou, preparou toda a situação para que você recebesse Ele mesmo, para que você se tornasse filho de Deus. Essa é a salvação no espírito. Ó Senhor Jesus. Né? Você que é o copo está colocado no lugar certo, que é debaixo da torneira, debaixo da água. Só que agora precisa haver uma disposição. Né? Que agora é uma disposição, algo subjetivo, algo interior. Que é o quê? É não só o copo está debaixo da água, mas ele está debaixo da água numa posição correta. Ou seja, você pode botar o copo debaixo da água, você pode botar ele virado com a boca para baixo. Um copo com a boca para baixo não retém água, não retém nada. Vai batendo ali, vai ficar molhado, mas não mata a sede. Né? Ó Senhor, então você fazer o quê? Virar o copo agora de maneira correta, com a boca para cima. Agora ele pode ser enchido. Mas não é só encher um pouquinho, ele precisa transbordar. Ó Senhor Jesus. Então o nosso espírito tem que estar transbordando para as outras partes do nosso ser. Nossa alma, né? Todo o nosso ser, né? As pessoas precisam olhar para nós e ver que é algo diferente. Né? Que há Cristo em nós. Ó Senhor Jesus. Ele mostrou que, né, o Senhor, em primeiro lugar, nos conectou, né, a nível da criação. Mas hoje, através da fé, Ele quer nos conectar a nível da nova criação. Uma criação segundo Deus. Uma criação, né, pelo Espírito. Ó Senhor Jesus. A fé, ela tem um objetivo. A fé, ela foi feita para a nossa salvação. Para a nossa conexão com Deus. E a fé, ela vem por ouvir. Né, Senhor Jesus. A fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo, que a gente leu lá em Romanos 10:17, no original, né? A fé vem por ouvir. E o ouvir pela palavra de Cristo. Então, não é ouvir qualquer palavra, mas é ouvir aquilo que Cristo está transmitindo. Ó Senhor, então a gente precisa ouvir algo e também a gente precisa pegar esse algo e levar diante de Deus. Eu estou sempre repetindo isso aqui. Ó Senhor Jesus. É assim que a gente vai ganhar. Né? E como mostrou aqui, não é uma questão de minha fé. Ah não, eu creio dessa forma, você crê de outra forma. Como mostrou, a fé é a pessoa de Cristo. Ela existe. Né? Os homens crendo ou não. Existe essa fé. A fé, essa fé com maiúsculo, né? A fé. É isso que a gente precisa perceber aqui na ilustração, né? Fé maiúsculo, fé minúsculo. Né? Existe a fé independente de mim. Mas para existir a fé minúsculo, eu tenho que receber a palavra da fé. Não é qualquer palavra. Né? Então, acreditando ou não, ela está lá. Mas eu preciso crer. Preciso abrir meus ouvidos, abrir a minha mente, estar com a minha mente focada na palavra para conseguir receber ela como fé. Não é a minha fé, não é a minha crença, Senhor Jesus, mas é a fé que Deus está gerando em mim. Isso faz toda a diferença. Ó Senhor Jesus. E como mostrou aqui, né? A fé é o Filho. E o Filho é a fé. Ele mostrou para nós aqui, né? Que vivo na fé, a fé do Filho de Deus. Então a fé diz respeito ao Filho. Então a fé é o próprio Filho. Então, a fé objetiva é o Filho. Então ele fala aqui que a fé é o Filho é a fé. Ó Senhor Jesus. Né? A fé é o plano de Deus para nós. Né? Qual foi todo o plano de Deus? Tudo convergiu em Cristo. Cristo é o plano de Deus para nós. Então a gente precisa receber esse Cristo. Né? Todo o trabalhar de Deus está baseado na fé. Está baseado naquilo que Cristo fez. Por isso a gente pode afirmar que Cristo é a fé. Eu preciso realmente compreender, não é com a compreensão humana, Senhor Jesus, mas é realmente receber revelação divina, receber a palavra de Deus. Né? A fé, né, que essa fé que é Cristo, que é a palavra que está fora de nós, é ela que produz a minha fé. Só que eu posso ter eu mesmo feito a minha fé, a minha crença. Né? A minha crença em alguma outra coisa que eu aprendi, em alguma outra coisa, como a gente já viu, né? Ídolo é tudo aquilo que substitui o lugar de Deus. Um dia eu recebi uma palavra e ela se tornou minha fé. Eu peguei aquilo ali, só que agora eu não abro mão disso. Fechei meu ouvido, fechei a minha mente e só aceito isso aqui. Porque um dia isso aqui foi dado para mim como fé. Foi o próprio Deus que me deu. Ó Senhor Jesus. Mas, acontece, você abandonou todo o resto que Deus queria falar para ficar apegado àquela pequena coisa. Então aquilo se tornou um ídolo para você. Nós não podemos fazer da palavra, né, da vontade de Deus, um ídolo para nós. Eu preciso perceber que a palavra trouxe para mim aquilo que Deus é para constituir o meu ser.
né, para transformar o meu ser. Só que isso não aconteceu uma vez só e acabou. Ela precisa continuar vindo, continuar trazendo mais itens, né, para a gente se tornar cada vez mais precioso. Por isso que Pedro fala que para que a nossa fé é aprovada, para que se torne cada vez mais preciosa. Então a gente precisa ir recebendo mais elementos divinos, né? Às vezes você pode dar uma grande construção. A gente olha, uma pessoa fala, uau, a pessoa fez tanta coisa para Deus, tem ali uma grande construção. Vem no fogo, não sobra nada. Porque não tem ali ouro, prata e pedras preciosas. Isso que precisa estar atento. A palavra traz a fé maiúscula, né, para dentro de nós. Primeiro eu preciso ouvir, depois eu preciso dar atenção, compreender, né, para receber isso no meu espírito. Não pode ficar na mente, não pode parar. Tem que chegar no meu espírito. O meu espírito, ele é o órgão, né, adequado para receber a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia fala que o espírito, né, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então precisa estar bem claro para cada um de nós. Né? Eu preciso confirmar a palavra usando o espírito. Não é concordar ou discordar, né? Não é achar bom ou ruim, não é certo e errado, é usar o espírito. Senhor, através do espírito, eu vou contatar Deus na dimensão correta, na dimensão da fé. Ó Senhor Jesus, não é na dimensão das coisas terrenas. Não é só no ouvir, mas é realmente no crer, no receber o próprio Deus. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa estar, né, abertos e atentos à palavra, para que a gente possa receber a palavra na esfera mais elevada, na esfera do Espírito. Senhor Jesus, Ele mostra assim, a gente continuamente estiver recebendo a palavra de Deus, a gente vai ser mais constituído com fé no nosso Espírito, mais enchidos da vida do Filho de Deus e da sua natureza divina. Né? E aí quando o seu Espírito estiver cheio, ele vai transbordar para a alma. E é o que Deus quer. Deus ele quer dominar todo o nosso ser. Quando a gente usa essa palavra dominar, a gente sempre toma isso como algo negativo, né? Domínio, tirania e tal. Não, o domínio de Deus é para a vida. A autoridade de Deus não é como a autoridade humana, né? Para mandar, fazer isso, aquilo. Não, a autoridade de Deus é para a vida. Então isso que a gente tem que perceber. Deus ele tem autoridade sobre nós, domínio sobre nós, para nos manter na sua esfera, como eu compartilhei ontem. A gente precisa valorizar a presença de Deus. Amar a Deus não é só ir até Ele. Amar a Deus é perceber que eu não posso viver sem Ele. Eu não posso tomar decisões sem o Senhor. Eu não posso tomar decisões baseadas naquilo que eu quero, mas eu preciso ir diante dEle, né? Valorizar, né, a palavra de Deus, a opinião de Deus, a direção de Deus. Ó Senhor Jesus. Não posso usar mal, né, o meu livre-arbítrio. O Senhor sempre vai nos dar uma direção, mas é escolha sua se vai praticar ou não. A gente pode simplesmente chegar e falar assim, olha, Deus já me falou, já entendi, já vou fazer. E você pode não fazer a vontade de Deus, porque você não dependeu dEle. Senhor Jesus, para fazer a gente precisa se manter na sua presença. Precisamos ser guiados, direcionados por Ele em toda a situação. Ó Senhor Jesus, senão a gente vai achar assim, né? Olha, eu vou para um lugar onde eu não sei, deixa eu botar aqui no GPS. Né? Aí você vai lá, vê a direção no GPS, ah, entendi, vai para cá, cá, aqui, pum, chega aqui. Aí você vai lá e desliga o GPS. Você já entendeu? Você vai chegar lá mesmo? Sua memória está 100%, você vai ser 100% fiel àquilo que você viu? Ó Senhor Jesus, não, você tem que manter o GPS ligado. Não, essa parte que eu já conheço. Mas mesmo assim, mantém ligado. Se você deixar para ligar depois, pode estar sem sinal e aí o GPS não sabe onde você está dentro daquele percurso. Ó Senhor Jesus, então é bom manter o GPS ligado todo o caminho. Mesmo que você vá ouvindo ele falar para você ir num lugar que você já sabe. Ó, vira à esquerda na rua tal, já sei. Ó, vira agora à direita, lugar tal, já sei. Mas é bom, a palavra vai confirmando, ó, você está no caminho certo, continua, vamos lá. Ó Senhor Jesus, a gente precisa estar ligado no Senhor todo o nosso percurso, até o final. Já chegou no final? Já foi arrebatado até Deus? Então não é hora de parar de ouvir Deus. Tem cristãos que já acham que não. Deus já falou tudo que Ele tinha para falar. Né? Hoje tem muitos irmãos trazendo uma doutrina de que não existe mais apóstolos. Os apóstolos já acabaram, já foram encerrados lá na Bíblia. Senhor, não, mas a palavra apóstolo quer dizer literalmente enviado. Deus está sempre enviando, né, os seus para realmente nos direcionar. Porque se a gente realmente for sincero diante de Deus, a gente vai perceber que a gente não é tão espiritual quando a gente pensa. Não, eu posso ouvir a palavra de Deus, já estou tudo certo. Então a gente pode pegar aquela experiência lá de Moisés, Miriam e Arão. Né? Miriam e Arão falam, mas o Senhor não fala só por Moisés, fala também por mim, por Arão, né? Ó Senhor Jesus, aí o que aconteceu? Lepra. Ó Senhor Jesus. A questão não é quem Deus usa, mas a questão é quem Deus colocou à frente. Olha, Ele usa você para falar, mas às vezes não usa você para direcionar. Então a gente precisa realmente estar atento quanto a essas pequenas coisinhas. Então eu percebo, né? Poxa, eu tenho a direção de Deus na minha vida.
tenho direção de Deus na minha família e tal, mas às vezes com direção a certas questões da igreja e tal, eu posso não ter a direção de Deus. O que eu preciso fazer? Ir diante dele. Mas aí eu também preciso estar atento se Deus vai usar outra pessoa para dar direção. Então isso que a gente precisa realmente estar atento, né? Talvez eu não esteja adequado para receber direção de Deus. Estou adequado para receber direção de Deus para a minha vida, para receber direção de Deus na minha família, mas num ambiente, uma esfera maior, talvez eu não esteja adequado ainda falta trabalhar de Deus. Maturidade diante de Deus faz toda a diferença. Hoje eu vejo quantos erros eu cometi por imaturidade. Por não conhecer a palavra da maneira como era para ser, por ter meus conceitos na palavra. Ó Senhor Jesus. Quantas pessoas eu já pedi perdão, ó Senhor Jesus, por realmente ter me excedido, né, por ter ali com intenção boa, com coisas boas, querendo trazer uma direção e tal, mas foi sem consultar o Senhor. Mas hoje, né, a gente precisa realmente aprender a valorizar a presença de Deus, o consultar o Senhor, porque Ele quer nos preencher, né, com a sua plena filiação. A gente não pode ser filho de Deus só no Espírito. A gente tem que pegar o exemplo de Cristo. Cristo já era 100% Deus, 100% homem. Mas como homem, ele ainda não era filho de Deus. Ele era filho de Deus só na sua natureza divina que estava dentro dele. Hoje, da mesma forma, eu sou filho de Deus aonde? Na natureza divina que está dentro de mim. Mas eu preciso ser transformado. Cristo veio completamente perfeito, sem dar vazão para o pecado. Eu dou vazão para o pecado todo dia. Né? Mas o Senhor está trabalhando. Ó Senhor Jesus. E eu já falei até aqui várias vezes, né? É até importante a gente cometer erro de vez em quando. Não é bom viver sempre pecando, né? A Bíblia fala que o Filho de Deus não vive pecando. Pecado é uma coisa esporádica, acontece de vez em quando. Mas acontece mesmo para você perceber. Olha, não estou vivendo de maneira perfeita, está faltando alguma coisa, preciso viver mais em comunhão com Deus. Ó Senhor Jesus. E mesmo que você viva, né, na presença de Deus e tal, talvez você possa considerar certas coisas erro. Talvez os outros vão olhar para você e vão achar que você está errando. Ó Senhor Jesus, mas a questão é a gente agradar o Senhor. Né? Paulo deixou muito claro, olha, eu estou aqui para agradar a Deus e não a homens. Óbvio que um viver diante de Deus vai agradar todo aquele cristão genuíno, todo aquele cristão que está procurando a vontade de Deus. Se ele for diante de Deus, ele vai perceber. Eu já dei testemunho aqui várias vezes, né? De passar em situações, ali tomar atitudes diante do Senhor, e todo mundo olhou e achou que a minha atitude foi reprovável. Mas depois, mais tarde, quando foram passar por certas situações, foram diante do Senhor, aí sim perceberam que aquela atitude que eu tomei foi diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. Mas só perceberam quando foram diante de Deus. Então a gente também precisa perceber, né, o direcionamento de Deus indo diante dele. É diante do Espírito que o Senhor nos mostra todas as coisas. Às vezes chega para nós uma informação e na hora você, não, mas como é que pode acontecer isso? Não pode e tal. Quando você vai diante de Deus, o Senhor mostra, olha, tem mais coisas aí que você não sabe, você recebeu uma informação incompleta. Ó Senhor Jesus, por isso o Senhor Ele quer nos dar uma salvação completa. Ele quer nos dar a plena filiação. Não basta só ser um cristão espiritual. Eu preciso ser um cristão que vive a palavra, que tem atitudes cristãs, né, que tem Cristo como exemplo, né, de fazer a vontade de Deus, de ser um ser humano, né, com qualidades divinas. Senhor Jesus, é como os irmãos falam, né, a gente quer ser igual a Deus, mas nem homem ainda a gente aprendeu a ser. Ele tem que ser um homem que se compadece, que se coloca no lugar do outro, né, Senhor Jesus, que entende a dor do outro, né, que se dispõe a ajudar, a curar, né, a caminhar junto, a viver o processo junto, a chorar junto e também se alegrar junto, né, graças a Deus. Ó Senhor Jesus. Por isso Ele está mostrando que Ele quer realmente nos reconectar completamente. Né? Ele mostrou para nós que eu preciso me preocupar. Né? Mostrou a frase aqui, né? Hoje nós devemos nos preocupar em deixar a vida e a natureza divinas transbordarem para a nossa alma. Senhor Jesus, eu preciso dessa preocupação. Estou transbordando. Né? A palavra de Deus está mudando o meu ser, meu pensamento, minhas características. Isso está acontecendo, né? Ó Senhor Jesus, eu preciso estar transbordando cada vez mais a palavra de Deus, enchido, né, com toda a vida de Deus. Ó Senhor Jesus, né, o Senhor Ele mostrou para nós que tudo isso é para acontecer na era da igreja. O Senhor nos deu a igreja, né, Senhor Jesus, não é um lugar que a gente vai, mas uma esfera onde a gente vive. Eu preciso viver a palavra todos os dias onde quer que eu vá. Ó Senhor Jesus, Ele mostrou que o Senhor está me chamando para fazer a sua vontade, porque eu estou sendo tomado, né? A gente está sendo tomado por toda a plenitude de Deus. Deus está nos enchendo completamente para quê? Senhor, não é para ter uma aparência, mas é realmente para cumprir a vontade dele. Cristo veio para cumprir a vontade de Deus.
as outras coisas foram itens adicionais. Ó Senhor Jesus. Então é por isso que ele mostrou no finalzinho, né? O Senhor ele não desistiu do homem, mas preparou um caminho para se reconectar por meio da fé. É que a gente precisa ser encorajado a avançar e nos tornar os vencedores que ele tanto deseja, que ele tanto busca. Deus ele tem um desejo, ele preparou um caminho, né? E ele quer que a gente trilhe esse caminho. Então a gente precisa começar a exercitar mais o Espírito para começar a perceber de fato, né, como, né, qual é a forma, né, que a obra da fé vai acontecer. Não é da minha maneira, não é a minha obra, é a obra da fé, a obra da palavra, né, Senhor Jesus. Deus está preparando um grupo de vencedores, ele vai conseguir preparar esse grupo, né, esse grupo vai ter um futuro glorioso, mas eu preciso realmente perceber, né, que eu preciso me adequar, né, aquilo que Deus deseja para eu também ser incluído aí. Deus está nos chamando, né, está nos escolhendo, né, está nos proporcionando oportunidades, Senhor Jesus. Mas a gente precisa fazer o quê? Ajudar, né, fazer a nossa parte, né, ó Senhor Jesus. Ele mostrou, né, todo o viver do povo de Israel ali, né, toda a palavra ali como uma sombra, como um cuidado, mas para aquilo que vinha de maneira celestial. Hoje nós temos a palavra, nós temos os irmãos, temos os livros, temos muita coisa, vários itens, várias ferramentas, mas tudo isso precisa nos levar para a esfera superior, para a esfera celestial. Então eu preciso estar atento. O Senhor está me mostrando algo, mas eu estou indo para o Espírito? Né? Então, eu estou recebendo algo, mas estou indo para o Espírito? Muitos ficam na sua opinião, quando passa a discordar, vão embora, achando que estão no Espírito. Ó Senhor Jesus, não, preciso ir diante do Senhor. O Senhor, Ele quer nos transformar para poder nos libertar e depois também libertar outras pessoas. E também, no final de tudo, libertar toda a criação. Essa precisa ser a nossa esperança. Né? Cristo está nos chamando para Ele mesmo, para a sua vinda. Senhor Jesus, Ele está me libertando cada dia mais, a gente percebe quão livre nós somos, ó Senhor Jesus. Né? Mas livres para quê? Para fazer a vontade de Deus, para cumprir o seu querer, para viver na sua esfera e assim poder realizar aquilo que Ele deseja, concluir em nós todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Por isso a gente precisa realmente estar cheio de esperança, em meio a tudo que está acontecendo no exterior, mas nós temos uma paz, um guiar interior, e isso não tem preço. Que cada um de nós possa valorizar a presença de Deus, possa ouvir, né, a fé, mas não é qualquer fé, mas a fé que vem através da palavra de Cristo. Vamos ouvir os irmãos, vamos ler, vamos usar as ferramentas, Senhor Jesus, mas sempre ouvindo o Senhor, ouvindo a palavra da fé, a palavra de Cristo, a palavra que é Cristo e está transformando nós também, assim como Ele é, porque está transformando a gente de dentro para fora, pelo transbordar da vida e da natureza de Deus que Ele tem nos constituído. Então vamos ficar cada vez mais claros, vamos perceber a vida e a natureza de Deus em nós. Se Ele não tem muito, tenha paciência, aceite o trabalho de Deus que cada vez vai ter mais. Vamos buscar o Senhor e Ele vai trazer mais dos seus elementos para cada um de nós e vai nos transformar. Ele começou a boa obra, Ele vai terminar. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.